seguida, eu vou convidar o nosso presidente, desembargador Peterson Barroso Simão, para vir aqui à frente. Nós teremos agora a palestra de encerramento, que está incluída aqui, de acordo com o meu documento, dentro desse painel, não é? A última palestra com o Almirante Wilkes Barbosa Júnior. O nosso presidente vai estar aqui, porque após ele dirá as palavras de encerramento. Por favor, Almirante, queira ir à tribuna. Meus amigos, boa tarde, boa noite. Longa navegação, extremamente profícua, saudar muito fortemente a iniciativa do nosso... Eu vou fazer depois de alguns anos de navegação, ministro Almirante Pontel, denominar como almirante nosso embaixador Antônio Esteves, e realmente eu tenho absoluta convicção que a iniciativa desse primeiro ponto de navegação na carta náutica foi de Sua Excelência. Essa iniciativa, senhores e senhoras, eu não gosto de todos e todas, me parece um pouco desumano, leva muita matéria. Senhores e senhoras, melhor ainda, né? Senhoras e senhores, por que a iniciativa ela é brilhante? Porque nos coloca cada vez mais num nível civilizatório superior. A minha palestra, estudando para ela, eu tenho o privilégio, realmente um privilégio, a minha primeira professora de Direito está ali sentada, a professora doutora Eliane Otaviano. Eu coloquei uma situação extremamente difícil, professor Galante, muito difícil. Eu a convidei para uma palestra, disse assim, uma palestrinha. Na verdade, eram quase 30 almirantes. E ela, quando se viu, ela ficou um pouco assim, falei, a senhora também é uma estrela. Diante de tantas estrelas, uma a mais não é grande significativo, mas é realmente um privilégio muito grande, doutora Eliane, a senhora está aqui conosco, que é por intermédio da senhora que eu saúdo todas as autoridades do Poder Judiciário aqui presentes, nosso desembargador Peterson, presidente do Instituto Magistrado do Brasil, por essa navegação espetacular. Então, observe, por que eu falei nível civilizatório? O direito marítimo, ele tem origem com essa denominação, a lei do almirantado, o direito do almirantado. E o almirantado nos conduz, como o almirante Salgueirinho e o almirante Ralph Dias bem sabem, à força militar, força naval. Por isso que eu digo, na medida que se transforma em direito marítimo, as leis começam a pautar a civilização, retirando a força, que evidentemente a força é um nível civilizatório inferior, mas infelizmente ainda necessário em algumas circunstâncias. E me remeto então ao início desse evento pelo minuto de silêncio que foi proferido, brilhantemente também levantada essa situação. Nós veremos mais adiante que desafios superlativos nos enfrentam, e nós temos que superar com o conhecimento, que aqui está uma liderança importante desse conhecimento. A economia do mar, ela está associada à oceanopolítica. O nosso parceiro comercial, os operadores sabem bem disso, não é somente a Argentina, a Venezuela, os países aqui do nosso continente. Nós estamos falando de poderosos, a China, da Alemanha, os países da Ásia, distantes, porém próximos, porque o planeta Terra é um ser vivente, é um ser vivo, interconectado pelas correntes marítimas e pelos ventos que transportam a umidade de lá para cá. Os oceanos regulam a vida do planeta, eles que condicionam a vida do planeta. Não é
sem demérito, por favor, porque às vezes a gente fala certas afirmações, nos condenam. Quem mantém o planeta vivo é a água, não é o território continental, são os oceanos. A eles, por isso que existe há décadas os oceanos. O planeta se civilizando ser cada vez mais. Então nós temos uma complexidade muito grande que nós vimos aqui. Somente olharmos aqui nos componentes do painel, o nível de conhecimento, a disparidade, alguns conhecem aqui, outros acolá, assim é dos países ricos. A matriz estratégica que nos produziu, e nós vamos ver mais adiante, nos eleva a uma complexidade já mencionada e uma elevada competitividade, porque os oceanos não é espaço para impostores, paga-se com a vida, não é nosso ambiente, por isso essa dificuldade. Não se deve ficar só para vento, tem que ficar para vento, buzina, foi mencionada há pouco. Como é que está a situação daquele documentário na boia? Os marinheiros aqui presentes sabem o que é estar na boia. Não sei se os juristas sabem. Significa estar na boia é estar parado, estar esquecido. Foi de propósito, mas na boia é isso aí. Está na boia. Então nós estamos evoluindo do direito almirantado ao direito marítimo. Muitos dos senhores e senhoras também se lembram, ou já ouviram falar, da Rules of the Royal Navy. Quando passava o navio inglês, foi uma imagem muito bonita aqui, acho que foi do Godofredo, doutor Godofredo, um dos outros meus professores, doutor Godofredo, doutor Camilo, Tomás de Malta, está por aí em algum lugar, está ali. Torci muito ontem, meu Deus, muito mesmo. Mas enfim, aquela bandeira inglesa, a torpedada, passava no navio mercante ou de guerra, tinha que arrear a bandeira para a marinha inglesa. A abertura dos portos, condicionante para tratar de comércio com os ingleses. O Dom João deu o drible e passou a comerciar com todos. Por que foi a marinha inglesa que escoltou a família real portuguesa vindo da Europa? Porque havia ali a bordo sangue inglês da família de Windsor. Essa é a realidade. A realidade da escola de Sagres associada a essa dimensão que nós estamos vendo. Observem, o Brasil, já pelo IBGE, é essa imagem que nós temos que divulgar. O território continental, com as hidrovias, com os rios importantes, e essa extensão a leste. Todos nós sabemos como é que foi a conquista do oeste. Os bandeirantes, o rio Tietê, esse esforço, principalmente entre quando a Península Ibérica estava dominada pela Espanha. A leste, que nós chamamos na Marinha os bandeirantes das longitudes salgadas, com o apoio da comunidade científica, nós temos direito hoje, amparado na lei, na Convenção das Nações Unidas do Direito do Mar, de estourar o pré-sal, sem contestação jurídica internacional. Nós estamos respaldados, isso não é norma internacional, de respeito à Convenção. Países importantes não assinaram a Convenção. Alguns exploram o petróleo muito além da zona econômica exclusiva, senhor Desmarão. E aí? Aí explora. Porque ainda nós estamos com a lei do almirantado em alguns lugares. Aqui a elevação do Rio Grande é uma região de 1 milhão de quilômetros quadrados, onde em 2020, não, um pouco bem antes, 2018, o almirantado decidiu, o comandante da Marinha ratificou, apresentar a postulação brasileira, o MRE evidentemente produziu isso, o governo brasileiro também fez isso, apresentar nossa petição em relação a essa área. É uma petição em linguagem marinheira, que eu sou, é uma escritura de promessa e cumprimento. Qualquer negociação com essa área tem que falar com o Brasil. Recentemente um interlocutor disse, mas o Brasil não foi um pouco assodado? Não foi assodado. Há poucos dias, os senhores devem ter visto na mídia,
um navio de pesquisa alemão foi para essa área quando ele sabia que deveria arguir o governo brasileiro para autorização. Direito do mar. Previsto isso em lei internacional e internalizado no Brasil. Mandando uma fragata lá. Direito marítimo, direito do mar, lei do almirantado, fragata da independência. Então, senhores e senhoras, o ambiente do direito marítimo, ele é extremamente complexo. Ele, para sintetizar, podemos raciocinar com as 4 vertentes da Amazônia Azul: soberania, preservação ambiental, ciência, tecnologia e inovação e a economia. Só essas 4 pilares já mostram que desde os fenícios, com seu primeiro alfabeto, riquíssimos, que deram origem ao que hoje é o Líbano, passando pela Grécia. Alguém sabe onde foi a capital de Esparta? Mas todo mundo sabe a capital da Grécia. Talassocracia, governo marítimo. Enfrentaram os persas, enfrentaram a Esparta, todos aqueles combates que ocorreram, e essa batalha de Salamina foi vital, que influencia contra os persas, influencia até hoje a civilização ocidental. Passando pelo Império Romano, Zares, Reino Unido. Eu acho que nós falamos inglês hoje, uma língua predominante no mundo, pelo almirante Nelson na Batalha de Trafalgar, em 1805. Se fala muito de Napoleão, com todo respeito aos franceses, mas o Nelson, tanto a Batalha de Waterloo, o Duque de Wellington, como também na Batalha de Trafalgar, foi onde se decidiu que os países, ou melhor dizendo, onde se inicia que os países continentais não venceriam as potências marítimas, nunca. Como assim ocorreu? Temos aí os Estados Unidos com o almirante Mahan, que eu vou comentar mais um pouco à frente, e a China atualmente, onde qualquer lista de portos, os chineses estão presentes, terminais chineses estão presentes, armadores estão presentes. Aí gera uma turbulência, que nós vamos ver mais adiante, 2 potências marítimas em ascensão, uma talvez em dificuldades e a outra em ascensão. Como Portugal, um país de dimensões continentais bem menores que o Brasil, conseguiu colocar a bandeira nessa dimensão toda, em que o direito marítimo, os cartógrafos, os economistas, os navegadores, os filósofos, os empreendedores, os religiosos formaram uma matriz que se denomina de Escola de Sagres, e ocorreu essa feito histórico que chama as grandes navegações. É esse convite que o Instituto Magistrado do Brasil está colocando mais uma marca, mais um ponto de navegação. O que nós queremos para o futuro do nosso país. Essa contribuição é muito importante. Mais importante ainda são as consequências. E isso foi feito várias arguições aqui, várias propostas que sejam consolidadas. Esses livros aí que eu trouxe, só para mostrar a complexidade. Esse da direita embaixo é a nova Rota da Seda. Se fala muito da Rota da Seda em terra, etc. Toda a Rota da Seda, que eu acho, do ponto de vista chinês, corretíssima, está associada a uma rota marítima. Na costa oeste da África, na costa leste da América do Sul. Por isso que a zona de paz e cooperação do Atlântico Sul é importante. Nós temos que manter a nossa área livre de potências extracontinentais que podem trazer turbulências que nós não queremos e nem estamos preparados do ponto de vista militar para enfrentar uma situação dessa. Não estamos preparados por negligência nossa, como líderes que somos de um país ainda carente das suas reputações. Esse outro livro aqui da Raquel Carson é a primeira ativista ambiental do mundo. Ela comenta os rios voadores, que trazem, na verdade, a umidade para o continente. Essas chuvas torrenciais que nós estamos vendo, lamentavelmente, eu passei um mês agora há pouco, interagindo sobre temas de defesa e segurança na órbita do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Lamentavelmente, os cientistas estão indicando que ocorreu o aquecimento dos oceanos.
E eles não estão sabendo agora dimensionar qual é o grau de aceleração desse problema. Já houve um contrato de destruição ambiental. Esse contrato está sendo pago pela natureza. Nós temos que agora minimizar os contratos futuros. Esse que foi feito, já foi feito. Não adianta reclamar. Já houve uma decisão judicial, transitada julgado, teremos chuva. O canal do Panamá, que há pouco aí o nosso comandante Rezano mencionou as questões do Amazonas, o canal do Panamá também está com problema de calado. Se o canal do Panamá tem um problema de calado, imagina a situação do comércio mundial, comprometimento, a magnitude econômica do problema. Então os oceanos é tudo grande, os problemas são grandes, e tem sim, a senhora bem fez em chamar os peritos para assessorar, porque é muito difícil, os campos são muito diferenciados, e na beira do cais, todos são piratas, todos, com saia e sem saia, eu quero dizer homens e mulheres, piratas no bom sentido, da agressividade, da criatividade, do empreendedorismo, mas também, infelizmente, no mau sentido. Infelizmente, essa é uma verdade. Mas a grande vantagem é que os marinheiros experimentados, às vezes pelo olhar, pelo andar, pelo jeito mortaló, já sabem se é do bem ou do mal. Como se diz na gíria, né? Jabuti não sobe em árvore. Como é que ele está lá em cima? Aqui da Economia Azul, um livro editado pela Marinha, que mostra a complexidade, é um livro muito robusto. Esse do Brasil Mar, no século XXI, tem uma vantagem muito grande, que ele é atualizado constantemente. E esse é um livro de estratégia, que mostra como é que Portugal chegou onde chegou. Basicamente, um ponto muito importante. Portugal sempre foi um país mixigenado. Mouros, judeus, romanos, e ele trouxe isso para essa matriz. Esse é o livro do Geoffrey Till, um estudioso inglês, professor do King's College, que aborda a China. Veja o que eu grifei encarnado. Encarnado é linguagem de marinheiro para vermelho. Veja como é, até na cor, nós temos uma linguagem diferente. A sinergia, o poder marítimo, a sinergia do poder judiciário com os marinheiros, é uma tradição secular. Isso traz para a Marinha uma singularidade muito importante, como traz também para o poder marítimo, para o direito marítimo, uma singularidade muito importante, que se associa. Esse é, aquela imagem da direita já poderia dar uma palestra de alguns minutos, mas eu vou me fixar nesse livro do centro, que este almirante, ele é um dos responsáveis dos Estados Unidos, e é o que é hoje. Ele abriu os Estados Unidos para o comércio mundial. A influência do poder marítimo na história. Ele mostra que desde Temístocles, na Batalha de Salamina, desde os fenícios, como eu fiz aquele cronograma de tempo, o poder marítimo vem alavancando bilhões de rúpias, de dinares e de dólares atualmente, talvez de yuans em breve. Aquele da direita é a saga dos bandeirantes das Luzes Salgadas. A comunidade científica e a Petrobras, por algum motivo, não divulgam esse esforço. São 5,7 milhões de quilômetros quadrados. A bacia de Campos tem 190 mil quilômetros quadrados. A bacia, o platô de São Paulo, outros 200 mil. Nós já fornecemos quase 4 milhões de barris de petróleo. O que seria para a nossa juventude, no futuro, dizer, por que vocês abriram mão da elevação do Rio Grande 1 milhão de quilômetros quadrados? E não é só petróleo, estamos de terras raras, cobalto, magnésio, minerais que indicam o futuro, nióbio, lítio. Então, essa é a realidade de um país que precisa do direito marítimo. O Código Civil 250 é uma afronta. É uma afronta para nós que somos de uma camada da sociedade que deve se insurgir contra isso. É um absurdo, mas o fato é que terrestres que somos, e com uma vocação às vezes até doentia, querer ser pobre. O Brasil precisa ser pobre. Nós temos que ter limitações, nós não podemos prestigiar o professor,
não podemos prestigiar o cientista, nós não podemos fortalecer a nossa indústria naval por algum motivo desconhecido. Meus amigos, isso é o que diz a Corte Internacional de Justiça. A interação dos três diferentes níveis da política internacional, externa e interna adquire maior dinamismo nos assuntos marítimos, nos quais tende a sobrepor-se mútua e coesamente o que não ocorre nos assuntos terrestres. Os espaços marítimos intercomunicam-se e influenciam-se. É impossível seccioná-los em razão de interesses específicos de cada um. Está avançando. De cada uma de suas partes. Essa imagem que nós estamos vendo é uma imagem da Organização de Comércio Internacional. Você me pergunta, mas qual é a dimensão dessas áreas de atividade da economia do mar? Eu digo mais do mar do que azul, porque o azul é quando ele é ambientalmente correto. Então é a economia do mar. O que já ocorre, lado de Bombó, senhores. Boreste, as emergentes. Bombó de esquerda, Boreste de direita. Então estamos aqui, mas outras vão ser acrescentadas. Todas essas áreas têm uma especificidade. Isso impõe, então, um conhecimento que é extremamente difícil fora da especialização. Acrescento agora as informações a respeito do que vai acontecer com o comércio exterior. Nós estamos falando que o tráfego marítimo pode triplicar até 2050. Então nós vamos continuar um máximo afretamento de navios, o offload das plataformas ser feito com bandeira estrangeira. É mais ou menos assim: a chave da porta das nossas casas ficará sob a guarda de alguém. Eu não sou xenófobo de achar que tudo tem que ser brasileiro, não é isso, e nem sou estatizante. Eu só não sou liberal suicida. Vamos então fazer uma competição na cabotagem, onde o navio brasileiro paga 30% mais no combustível, na mesma bomba, e o estrangeiro paga 30% a menos. Como é que é isso? Qual é a lógica da competição? Uma empresa compra navio do exterior, investe, ou como no Brasil, que seja, de repente a empresa de navegação pode se constituir como tal, sem navio. Ele afreta. Qual é a competição aí? Isso eu não consigo entender. Eu não sou Adam Smith, tampouco Deng Xiaoping. Se bem que nesse caso eu sou mais Deng Xiaoping. Deng Xiaoping diz o seguinte: eu não quero saber se o gato é roxo, verde, amarelo, eu quero saber se ele pega o rato. Foi isso que criaram então no sul, começa então no sul da China, os estados, as cidades-estado, as cidades liberadas do comércio. Então, essa é a realidade. Nós não podemos imputar à nossa sociedade limitações intelectuais, porque nós não conseguimos. Como é isso? Na pandemia, nós importamos máscaras, sabe, máscaras? Como é que é isso? Respiradores a 280 mil reais, que a Marinha fez a 5 mil, com apoio da USP, da Embraer, aqui no Brasil, em 5 meses. Importamos vacinas, tudo quanto é lugar do mundo. Quando tem o Butantan, temos a Fiocruz. Qual é o procedimento que nos leva a esse tipo de raciocínio? E pior, vamos ver mais adiante. Observe isso aqui. O professor Galante mencionou a distância do Brasil do cantinho do mundo, né? É isso. Observe a densidade do tráfego marítimo em cima. Se por algum motivo os proprietários dos navios dizerem assim: olha, um ditado que a gente aprende em Princeton, né? Em Oxford, farinha é pouca, meu pirão primeiro. É um ditado que tem lá em Princeton. Eles tiram os navios da nossa costa aqui porque tem que atender o interesse deles. Como é que nós ficamos? Com agronegócios, por exemplo, com petróleo exportado. Então, essa é a realidade. Agora observe, a Amazônia com problema de calado, o Canal do Panamá também. Se essa guerra, Irã, ou melhor, Israel,
Fechar o canal de Suez, complicado, né? Dois temas interessantes. Taiwan e Estados Unidos. Taiwan vai ter eleições presidenciais no início desse ano que vem. Se a eleição for pró-China, os Estados Unidos vai criar problema. Se for pró-Estados Unidos, a China vai criar problema. Lembrando que Taiwan é um pedaço, sempre foi um pedaço do território chinês. Simples, só lá passa 50% do comércio mundial, sem mencionar chips. Então, as turbulências que envolvem o econômico, preservação ambiental, ciência, tecnologia, soberania nacional, impactam o direito. Porque as turbulências que estão sendo vivenciadas já foram no passado. Existe um problema histórico em estratégia. A história é base para a estratégia. Observem que houve uma turbulência nos finais do século XVIII e início do XIX, quando as guerras Holanda, Inglaterra, Reino Unido, produziram uma mudança de perfil de dominância. Agora, duas outras guerras mundiais antecederam o declínio inglês e a ascensão norte-americana. E agora nós temos vivido uma situação bastante difícil, quando tem a ascensão da China com os Estados Unidos. Esse pensador norte-americano chamado Ray Dalio. Ele é considerado o maior acertador de cisne branco e cisne negro. Cisne branco são aquelas tragédias que todo mundo quer saber o que vai acontecer. E cisne branco, eu criei essa imagem, que é tudo de bom que vai acontecer e nós também vamos saber. Não é? Essa questão da crise hídrica, falta de água. Essa é a perspectiva para os Estados Unidos em 2040. Isso tem repercussão no comércio internacional. E o Brasil? Para nós tirarmos esse baixa autoestima, né? Grandes países do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, PIB maior de $1 trilhão, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil está no centro disso. É óbvio que o Brasil incomoda. Então, para que ter direito marítimo aqui? Não, vou fazer arbitragem em Singapura. Por isso que, como DPC, eu incentivei essa arbitragem. Eu sabia que era difícil. Então, tem que sair do zero um dia. Se eles conseguem, e aqui um desafio, e já estou chegando no final, que são ondas de tecnologia. Observe que aqui nas ordenadas é o tempo. Na BCIS é a inovação. Então, ao longo do tempo, de 1985 a 1945, a inovação foi pequena. A introdução do ar, do ferro, o poder da mecanização, do comércio de testes, veio a revolução do vapor. A inovação já foi um pouco maior, ferrovias, vem a eletricidade do automóvel. Observe também, no eixo aqui das ordenadas, o tempo começa a diminuir e o impacto de inovação vai aumentando. O que eu quero dizer com isso é que a dinâmica do mundo exige uma indústria 4.0, a tal da neoindustrialização. Mas nós também precisamos do direito 4.0. Essa situação aqui eu vou fazer uma ousadia de novo, doutor. O perigo imora, ad eterno, chicanas, chicância de má fé, tem que haver uma punição mais severa. Se nós tivermos, como nós tínhamos no passado, navios à vela, de madeira, etc., com betume, se um navio desse fica à deriva, abandonado, ele é madeira, ele retorna ao status quo de natureza. Mas o navio de hoje, embarcado com combustível, petróleo pesado, ferro, que já foi processado, como é que é isso? Abandonar o São Luís, a deriva aí, avisado pela autoridade portuária que aquilo podia colidir, sair. Graças a Deus não colidiu com a ponte, ele encostou na ponte. Foi avisado. E aí, quem é que fica com o passivo dessa situação? Não é o armador, o proprietário do navio, é a sociedade que ficou sem o transporte na ponte de Niterói horas. Então, nós temos que dar uma dinâmica nesse tema mais agressiva. Nós temos que trazer para todos os campos no Brasil, inclusive o direito marítimo, né, a particularidade do direito, uma dinâmica diferente. Não dá mais para esperar. Nós temos que atender à internação, à internalização, à atualização de inúmeros tratados e convenções. Foi mencionado aqui a crise do óleo, aquela agressão ambiental que nós sofremos. O Brasil
A partir daquele momento, nós recorremos a várias instâncias internacionais. Algumas nós não tínhamos nem respaldo jurídico, porque nós não ratificamos, não internalizamos a convenção. Nem direito a reembolso nós tínhamos, apesar de previsão internacional para tal. A Marinha se esforça cada vez mais nesse sentido, mas é internamente, fazendo uma autocrítica, muito difícil, por algum motivo. Mas nós temos que superar isso. Um Código Comercial de 1850, positivamente. Eu acho até que podemos aproveitar, como foi dito pela doutora Lívia, o Código Civil, mas eu acho que isso também é uma afronta. Então, com o poder, com a força que nós temos que ter, e aí vai uma outra crítica. A comunidade marítima tem que ser mais unida. Não tem como, nesse ambiente, um ganhar e outro perder. Todos têm que ganhar. Essa é uma realidade internacional. E esse ponto aqui é o ponto que mais me traz preocupações. Pelos estudos que nós fazemos no cenário, eu confesso aos senhores e às senhoras que às vezes eu rezo que as minhas análises sejam erradas. Não é isso. Faço de novo o estudo. Não é isso. Por que minha preocupação? Nossa lacuna de capacitação, em todas as áreas, no caso do direito marítimo também, é muito grande. E nessa dinâmica, como é que nós vamos fazer? Bom, com isso eu encerro. Eu consegui encontrar essa imagem muito bonita na internet, de nossos livros, né, do direito, a boia de salvação, a âncora de segurança, e um martelo ali, just in case. E temos ali também, para relembrar, né, as regras da Royal Navy e um trecho do hino da Escola Naval. Eu não coloquei o hino aqui porque senão vai ficar muito emocionado, e o grande portel que foi da Escola Naval, como comandante, então ia ser pior ainda. Mas enfim, é a força do direito no canhão. Evidentemente o direito é o lado civilizatório e o canhão em progresso. Agradeço muito ao convite, doutor Godofredo. Encerrado este painel, teremos agora a palavra do presidente, né, senhora? Iniciamos com um bom dia, vamos terminar com boa noite. E agradecendo a Deus por um dia, por mais um dia maravilhoso e bastante produtivo. Senhoras e senhores, chegamos ao final do nosso encontro. Atracamos em Porto Seguro. Estamos absolutamente certos de que demos um passo fundamental para a estruturação do conhecimento desses aspectos maritimistas e de cujo progresso depende a vasta legislação que se entrelaça com as convenções internacionais e o uso dos conceitos e princípios que levam e trazem nossos produtos. A entrega dos certificados é privilégio do Instituto Magistrados do Brasil. Este dia ficará na história de nossas atividades profissionais, técnicas e julgadoras. Agradeço a presença das autoridades, das senhoras e dos senhores expositores, comentaristas e participantes, especialmente daqueles que possibilitaram a difícil realização logística da montagem do evento, de forma a nos unirmos na missão de materializar o sonho de progresso do nosso país. Declaro encerrado o evento. Muito obrigado a todos. Bem, em nome do desembargador Peterson Barroso, convido a todos para um coquetel de confraternização que vai acontecer no deck da piscina do restaurante Orla 21, no 10º andar, varanda lateral. E lembramos também que os certificados serão enviados aos senhores e às senhoras por